Queremos nos encher daquele que por nós morreu e ressuscitou. Não queremos ignorar a cruz, Senhor. Nem tampouco queremos ir à cruz, Senhor. Queremos a cruz com toda a sua intensidade. Queremos a cruz com toda a sua eficácia. Queremos a cruz com todo o seu poder. Queremos a cruz com todo o seu objetivo. Exaltamos a cruz nessa manhã. Não apenas a cruz de Cristo, mas a cruz que o Senhor preparou para cada um de nós. Tome a tua cruz e siga-me. Há uma cruz para nós, Senhor, e nós a bendizemos. Cala em nossa boca qualquer tipo de murmuração. Senhor, cala em nosso coração qualquer tipo de queixa. Tudo o Senhor tem nos preparado nesse tempo de prova. Ajuda-nos a ver, Senhor. Ajuda-nos a vencer os limites dos nossos próprios sentimentos. Os nossos próprios sentimentos pedem conforto o tempo todo, Senhor. Os nossos sentimentos pedem bem-estar o tempo todo. Mas nós queremos te agradecer pela cruz, Senhor, em cada uma das suas manifestações no nosso viver. Senhor, nessa manhã queremos dizer que nós não temos nada para maldizer, ainda que as nossas inclinações caídas queiram se queixar de tantas coisas, nós calamos essa boca e abrimos a nossa boca, a boca dos verdadeiros adoradores, a boca dos que se submetem, obedecem, dos que se sujeitam e se enchem de ti. Aleluia, o Senhor é perfeito e tudo está sendo conduzido de maneira perfeita. A nossa mente tem dificuldades para entender, mas bendito seja o Senhor por cada coisa, porque tudo o Senhor conduz segundo a sua vontade, e a sua vontade é boa, a sua bondade é bondade de nos dar vida, é uma bondade de nos dar até mesmo a sua glória, não de apenas estarmos na sua glória, mas ainda mais de nós mesmos sermos glorificados no nosso ser. Aleluia, Senhor. Tudo por causa dessa cruz bendita que Cristo tomou sobre si. Aleluia. O nosso coração exulta, a nossa boca transborda em ações de graças, em gratidão. Te exaltamos, Senhor. Bendito seja o nosso Deus, bendito seja o nosso Criador, que hoje é nosso Pai, é nosso noivo, é o nosso lugar de habitação. Aleluia. Nós habitamos em Cristo e o Espírito habita em nós. Maravilhosa mescla. Te apreciamos, Senhor. Nós vivíamos sem isso e morríamos sem isso, mas o Senhor apareceu e nos trouxe para partilharmos da sua vida e de sua glória. Aleluia, o Senhor orou a nosso favor e disse ao Pai que o seu desejo era que nós estivéssemos aonde Ele estivesse. Aleluia, Senhor. E nós estamos ali.
Louvado seja o Senhor, por nos fazer compreender o seu propósito. Aleluia. Amados, abrem em João 17. Aleluia, Senhor. Vamos lendo e orando a partir do 19. Aleluia. A favor deles eu me santifico, diz o Senhor. A favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Faz isso conosco, Senhor. Santifica-nos na verdade. Não rogo somente por estes, bendita oração. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da tua palavra. Aleluia, Senhor, viemos a crer em ti, por intermédio da tua palavra, pela visitação preciosa do Espírito Santo, a quem também exaltamos. Aleluia, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós. Como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, sejam eles em nós. Aleluia. O Senhor nos coloca na comunhão da Trindade. Que coisa maravilhosa. A nossa mente não consegue entender a grandiosidade disso, mas te exaltamos, ó Deus. Sejam eles em nós, sejam eles em nós, sejamos nós em Deus, como o Pai é no Filho, como o Filho é no Pai, tão íntimos assim, sejamos nós também nele. Aleluia, para que o mundo creia que tu me enviaste. Esse é o grande evangelho, Senhor. O evangelho de habitarmos e vivermos na intimidade da Trindade. Isso enche o nosso ser da tua glória, do teu próprio ser. Esse é o evangelho que queremos pregar. E sem dúvida esse é o evangelho que o mundo precisa ouvir. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. Lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. Senhor, percebemos a tua glória aqui, agora mesmo, pela fé. Vivemos um tempo de fé. As coisas são obtidas pela fé, não é pela razão nem pela emoção, não é pelo que vemos, é pela fé. Pela fé nós sabemos que estamos diante da tua glória e que a tua glória está aqui nos permeando. Mas um dia, Senhor, não precisaremos mais de fé, porque tudo estará diante dos olhos, e já não haverá mais o mal. Oh, Senhor, ansiamos por esse dia, mas vá nos visitando hoje, Senhor, vá transmitindo a sua glória a nós, vá dando a sua glória a nós, vá nos fazendo um como o Pai é no Filho e o Filho é no Pai. Aleluia. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Eu neles,
Cristo em nós, o Pai no Filho, e todos nós aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. E os amaste a nós, como também amaste a Jesus. Que maravilha, Senhor. O Senhor não nos dá uma fração do seu amor. O Senhor dá-nos todo o seu amor. Como derramou no Filho, Ele derrama em nós. Não estamos nunca sozinhos. Estamos sempre cheios da tua presença. O Senhor nos ama como amou a Jesus. Aleluia. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste. Aleluia. Para que vejam a minha glória, a glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Aleluia. Estamos indo para onde o Senhor está. E agora mesmo, pela fé, estamos aonde o Senhor está. Aleluia. Onde eu estou, estejam também eles comigo, os que me destes. Aleluia. Senhor querido, Pai justo, o mundo não te conheceu. Eu, porém, te conheci. E também estes compreenderam que tu me enviastes. Aleluia, Senhor. O mundo não te conheceu. O mundo não te conheceu e não te conhece até hoje. O Filho te conheceu, ó Pai, e nos deu capacidade de compreender que enviaste teu Filho ao mundo. Aleluia. Por isso estamos aqui, Senhor, dobrados diante dessa mesa, dobrados diante da cruz, porque compreendemos que tu enviaste o Filho. Aleluia. Aleluia. E lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Ah, Senhor Jesus, o Senhor tem nos dado a conhecer o seu nome, e ainda fará conhecer. Não pare de nos fazer conhecer. Precisamos conhecer o nome do Pai, conforme o Senhor conhece. Vá nos ajudando, vá nos orientando diariamente. Aleluia. A fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Queremos conhecer a tua pessoa, ó Pai, pelo ensinar de Jesus, dia a dia, nos fazendo entrar na essência do seu ser, que é o seu amor. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua oração. Certamente o Pai te atende e nós, em parte, já estamos recebendo o que pedistes ao Pai. Louvado seja Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Continue orando, irmãos. Quem tem sentimento, continue orando. Aleluia. Aleluia. Sim. Sim. Sim.
Sim. Amém. Sim. Sim, Senhor. Sim. Amém. Sim. 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 Senhor. Senhor. Sim. Sim. Amém. Aleluia. 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 Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. São vivas. Sim.
Sim, Senhor. Para não ver nós merecendo a perdição eterna, Ele pagou o preço por nós. Sim. Senhor Jesus, muito obrigado. Essa manhã eu te dou um beijo, Senhor Jesus. O Senhor é o meu querido noivo. Amém. Noivo da nossa salvação, noivo da nossa vida. Nos está preparando, Senhor, para nos casarmos contigo. Senhor. Senhor Jesus, obrigado nesta manhã. Eu sou muito grato por essa mesa, Senhor. Senhor. Obrigado por esta mesa de labor do Senhor. Sim. Essa manhã nós queremos o teu abraço, Pai. Sim, Senhor. Abraçamos a ti, Senhor. Sim. Obrigado, Jesus. Aleluia. 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 Louvado seja o Senhor. Senhor. Sim. Sim. O amor de Deus que não compreendemos, esse amor que Deus seu Filho amado. E amado e o Filho foi obediente ao Pai. Sim. Ele foi obediente até a cruz e morreu pelos nossos pecados. Senhor, vemos lembrar todos os dias da nossa vida. Vemos lembrar para estarmos te louvando, te agradecendo. Sim, Senhor. Temos palavras para te agradecer. Esse amor maravilhoso o Senhor tem por nós. Senhor, por isso nos ajuda, Senhor. Sim. Santificar a nossa vida a ti, Senhor. O Senhor nos ajuda a santificar e também nos ajuda a consagrar nosso viver ao Senhor. Sim, Senhor. Porque santificar e consagrar nosso viver ao Senhor é viver para o Senhor. Sim. É viver completamente para ti, Senhor. Sim, Senhor. Senhor, entregar nossa vida a ti. Senhor, nós não pertencemos a nós mesmos. Amém. Pertencemos ao Senhor. Se nós olharmos o preço que o Senhor pagou na cruz por nós, nós não pertencemos a nós. Não pertencemos. Senhor, tudo é para ti. Tudo é para o Senhor. Senhor, tu venha morrer o nosso eu, nosso ego. Ou, Senhor, não queremos achar nada, Senhor. Sim. Tudo está no controle do Senhor. Sim. Tudo está na vontade do Senhor. O nosso viver, as nossas decisões, o nosso querer. Senhor, eu não quero nada, eu só quero estar a teus pés. Sim. Quero estar a teus pés como Maria, Senhor. Sim. Parou ali para ouvir o Senhor, para ouvir o ensinamento de Jesus. E hoje nós temos esse privilégio, Senhor, de parar, de estar aos pés do Senhor também. Sim. Para ouvir o Senhor, para olhar para o Senhor, para te contemplar a tua beleza. Senhor, nessa reunião nós estamos aqui parados diante de ti. Senhor, nessa manhã nós queremos estar aqui com o nosso coração aberto para ti. Senhor, aberto para a palavra que ouvimos ontem, queremos praticar a tua palavra. Senhor, também venha esquadrinhar os nossos corações. Vê se há caminho mau no nosso coração, para guardar também a tua palavra nessa manhã, Senhor. Senhor Jesus, como nós precisamos de ti, Senhor. Como nós dependemos do Senhor. Oh, Senhor, sem o Senhor na nossa vida, nós não somos nada. Sim. Nada, Senhor, nada menos do que nada. Sim. Oh, Pai querido, Senhor Jesus, somos tão gratos a ti, Senhor. Oh, Pai, como Isaías fala, nós éramos trapos de imundícia. Sim. O Senhor não olhou, o Senhor foi até aquele trapo. Sim. Nos coros, limpou, e hoje nós estamos aqui. Sim. Somos seus, Senhor. Pertencemos ao Senhor. Sim. Senhor amado, louvado seja o Senhor. Sim. Senhor Jesus. Senhor. Aleluia. Aleluia. Graça e paz, irmãos, irmãs. Quero compartilhar um sentimento rápido. Todas essas coisas que nós vimos e oramos
na oração de Jesus, são coisas muito elevadas. E são coisas que não apenas estão por vir, são coisas que já estão presentes. Jesus orou ao Pai que Ele nos queria nele, tanto quanto o Pai estava nele e Ele estava no Pai. Que entendimento nós podemos ter disso? É que o Senhor nos criou para habitarmos na sua glória. O Senhor nos criou para não só habitarmos a sua glória, a sua atmosfera de glória, o seu ambiente de glória, ou seja, a proximidade do seu ser, mas ainda, na visão dos apóstolos, nós próprios seremos glorificados à semelhança de Cristo. A glória de Cristo estará em nós. O Senhor se revelou no Monte da Transfiguração. Ele revelou o seu ser glorioso, que estava oculto aos olhos. Ele levou ali com ele Pedro, Tiago e João, se não me engano é Tiago e João, levou os três, e diante dele o Senhor se transfigurou. Ou seja, Jesus, de uma figura estritamente humana, que era o que eles costumavam ver e conviver, vestido de maneira modesta, com uma expressão modesta, reconhecido em figura humana, havia dentro daquele ser um ser glorioso e eterno, mas que se escondia naquela figura humana por aquele tempo. E ali o que o Senhor fez foi como que tirar o casaco, falar: olha, eu sou isso. Essa situação que eu estou vivendo agora e que ainda até mesmo é mortal, não é a essência do meu ser. O que eu estou dizendo é que a humanidade é a essência do ser de Jesus hoje. Eu estou falando da mortalidade, que encobria o Deus eterno, o Criador, o Deus Todo-Poderoso. E por alguns poucos instantes, o Senhor se deixou ver na excelência da sua glória. E aquilo foi tão, como que eu diria, foi tão avassalador que Pedro, um dos evangelhos diz, ele não sabendo o que dizer, devia ficar quieto, né? Mas ele disse alguma coisa, falou: não, preciso fazer alguma coisa, preciso fazer. Aí ele teve uma ideia de fazer umas barracas ali, o Senhor falou: ih, vamos embora, esquece, Elias, vai. Moisés, vai. Daqui a pouco eles passam aquela situação gloriosa e assombrosa, e eles só veem Jesus ali na sua forma modesta de novo. Então, o Senhor Jesus é assim glorioso, e Ele quer nos fazer como Ele é. Quem afirma isso é João. O Senhor é glorioso de eternidade a eternidade, porque Ele é eterno. Nós não temos glória nenhuma, não fomos nem ao menos criados em glória, ainda que tenhamos a imagem e semelhança do Senhor. E ainda pecamos, e o que havia de beleza foi totalmente destituída, foi totalmente perdida. E Paulo nos afirma que nós fomos totalmente destituídos da glória de Deus. O Senhor nos fez para a sua glória, mas o pecado tirou de nós toda esta oportunidade. E ela só nos foi devolvida pela cruz de Cristo.
Aleluia. Pela cruz de Cristo. Aí então, o direito começou a voltar. Então, irmãos, o que Jesus orou ali foi para que, por fim, nós fôssemos restituídos àquilo do que tínhamos sido destituídos. Precisamos lidar bem com essas palavras. Destituído é perder, restituído é voltar a ter. Então, perdemos a glória e o Senhor nos devolveu a glória. Irmãos, isso começa a acontecer a partir do momento em que o Senhor nos visita. O Espírito Santo trabalha para nos convencer a respeito de Jesus e do nosso pecado. Na hora que a gente abre o coração ao trabalho de convencimento do Espírito Santo, então a glória começa a voltar. Começa com aquele momento de você perceber Jesus, de começar a entender Jesus e de ver a si mesmo. Você fala, nossa, como eu sou imundo. Nossa, como Jesus é lindo. Puxa, o Jesus lindo me limpa da minha imundícia. Puxa, que maravilha. Isso é obra do Espírito Santo. A partir desse momento, a glória começa a voltar. E aquilo do que eu estava totalmente destituído, eu começo a ser restituído. E isso é gradativo, isso é progressivo. Então, agora mesmo, a glória do Senhor está em nós. A glória do Senhor está aqui. Ela está no coração, ela está na vida daqueles que andam no Senhor. E a glória do Senhor está no ambiente daqueles que se reúnem no nome de Jesus. Mas, para nós hoje, irmãos, tudo isso ainda é pela fé. A fé é um mistério, né, irmãos? A fé não tem a ver com razão. A fé não tem a ver com emoção. É um crer difícil de explicar o que é fé. Eu creio porque é verdade. Eu creio porque a Bíblia diz. E a realidade dessas coisas que a Bíblia fala, na verdade, é muito mais intensa do que a realidade daquilo que eu vejo. Então eu posso dizer seguramente que a presença do Espírito Santo aqui agora é mais concreta do que esse copo. É mais concreta do que qualquer cadeira aqui. Mas é invisível. E ela não é percebida, senão pela fé. E o resultado, irmãos, entendam isso. E o resultado de eu tomar as coisas da verdade pela fé, o resultado no meu coração sempre vai ser paz. Sempre que eu estou angustiado, Maria, é porque eu não estou tomando a verdade por fé. Quando eu não tomo a verdade, e a verdade é a realidade invisível, com respeito ao Espírito Santo e a presença dele comigo e as promessas todas, por toda a eternidade. Agora mesmo, tem muitos anjos aqui lutando a nosso favor. A própria presença do Senhor está aqui, mas nós não vemos nada disso. Mas essa realidade é mais real do que qualquer coisa material que está aqui. Então nós tomamos por fé. E sempre que nós tomamos por fé, o Senhor nos concede uma bênção. Sempre, 100% das vezes, é paz. Então sempre que você se sentir atribulado, angustiado, muito irado, ao ponto de não ter domínio próprio sobre aquela ira, ou muito magoado, são coisas assim que tomam
muito conta do nosso coração para pior. Ontem à noite, depois da reunião, tendo comunhão com o André e com a Carol, que estão lá na recepção, nós estávamos falando dessas pessoas que irritam muito a gente. Como é que eu lido com pessoas que no trabalho me irritam demais, até me perseguem, sempre estão colocando armadilhas para a gente. Essas pessoas estão ali todos os dias, 8 horas por dia. Como é que eu lido com isso? Ora, creia na intervenção do Espírito Santo. Creia que o Espírito Santo dá jeito na situação. Creia que o Espírito Santo dá jeito nos meus sentimentos. De que jeito? Me fazendo amar quem me persegue. Então tem um trabalho duplo do Espírito Santo. Um é dar jeito na situação, o outro é dar jeito nos meus piti. Porque a gente dá piti. Então o trabalho do Espírito Santo sempre é duplo. Enquanto ele não dá jeito na situação, deixa ele dar jeito no teu humor, nos teus sentimentos. A primeira necessidade é que o Senhor nos traga a paz da sua verdade. Nenhum medo deve tomar conta do nosso coração. Nenhuma ira deve tomar conta do nosso coração. São coisas inflamadas que devem sempre ser apagadas. Então, irmãos, uma coisa concreta que nós temos sempre que nós cremos na verdade, sabendo que a verdade aos nossos olhos é invisível, a nossa razão não faz sentido, e aos nossos sentimentos também não faz sentido. A fé, não tem uma definição boa para a fé, mas é um crer no que eu não vejo, que gera uma convicção, que gera uma certeza a respeito do que eu espero, e acalma minha mente, e acalma os meus sentimentos, e coloca em mim algo que Jesus me deu e me deixou, que é a paz. Isso é questão da operação direta do Espírito Santo. Não está resolvido ainda, mas fica calma, Lídia, calma. O Adriano está lá no hospital ainda, mas fica calma. Quando é que você ficou tranquila? Na hora que ele saiu do hospital ou na hora que ele estava lá no hospital? Para não voltar para o hospital? Por quê? Mas a pergunta que eu fiz foi outra. Você teve paz enquanto ele estava no hospital ou só na hora que ele chegou do hospital? Vamos falar de coisas práticas aqui. Então, chegou meio tarde a paz para você, minha irmã. Você devia estar em paz na hora que estava lá no hospital. A Luzia passou muito sofrimento. Por 2 vezes eu tive por 10 dias no hospital, em situação muito crítica, pelo menos os primeiros dias, muito críticas, nas 2 vezes eu tive para morrer. A Luzia volta para casa e eu estou no hospital, e a coisa não está boa. Que hora que eu vou ter paz? Na hora que tudo se resolver. Meu irmão, você não está no melhor da fé ainda. A paz não pede mudança da situação. A paz de Cristo é porque você contempla a eternidade, você contempla a mão poderosa de Deus e sabe que tudo que diz respeito a essa vida é transitório, temporário e já está acabando. Não tenha medo da morte, não tenha medo das doenças, não tenha medo dos problemas, não tenha medo dos inimigos, não tenha medo de nada, está tudo bem. Esses dias eu tenho assistido alguns trailers do filme de Paulo. Eu preciso assistir esse filme inteiro. Está bem feitinho, pelo que parece. E eu vejo ali aquele filme, aquelas coisas de Paulo, que está lá no livro de Atos, né? O tempo todo convivendo com a morte. Para, Paulo, você já está velho.
Em algum momento ele fala, Paulo, velho, você já está velho, Paulo, tá bom. Não, não tá bom. Eu paro quando eu parar. Em outras palavras, eu paro quando eu morrer. Paulo passou uma luta tremenda por 2 anos de prisão, por conta da acusação dos judeus, que o levou a Roma. Aquilo já foi depois de 30 anos de ministério. Paulo estava cansado, e ainda amargou mais aquele tempo de cadeia, de prisão. Para, Paulo, parar, não posso parar. Aí ele sai da prisão e volta a fazer o mesmo itinerário, visitar uma igreja aqui, visitar uma igreja ali, pregar o evangelho lá. Aí vem a perseguição romana e o prende de novo. E agora ele vai morrer. E o que a gente vê em Atos, e o filme retrata aquilo, né? Você vê um homem em paz. Até as igrejas não iam bem. Agora acabou, né? Pô, dei minha vida nisso e a coisa parece que nem está virando. Nem a igreja está indo bem. Mas Paulo estava em paz. E pôde dizer para Timóteo, completei a carreira, combati o bom combate, guardei a fé. Está tudo bem, a coroa da justiça me está guardada. Por que Paulo não parava? Porque tudo estava tão bem. Viver ou morrer era a mesma coisa. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Irmãos, quando a gente vai entrando nesse nível de coisas, você tem paz. Calma, está tudo bem. O grande desastre seria o lago de fogo, já fomos livres. O grande desastre, lembrando o que eu falei ontem, é eu perder minha comunhão com o Senhor, mas eu sempre volto à comunhão com o Senhor, então está tudo bem. A morte não me atinge, em nenhum dos seus estágios. Bom, irmãos, então, é tudo pela fé, e a fé nos traz paz. Como eu desejo viver nisso, e que os irmãos vivam nisso, vivam em paz, com confiança, com segurança. A gente não sabe o que está por vir. Mas para encerrar, eu quero ler uma passagem que está em Lucas 19. Lucas 19, 41. Jesus se dirige para Jerusalém e agora ele vai morrer. Uma semana depois ele vai morrer, provavelmente. Verso 41. Diz assim: quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. Por algumas vezes Jesus chorou. Aqui é evidente, e também na morte de Lázaro. Quando ia chegando, vendo a cidade, Jerusalém, chorou e dizia. Ele fez uma oração alta ali, né? Os discípulos então ouviram e registraram essa oração. Ah, se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz. Mas isto está agora oculto aos teus olhos, o que é devido à paz. O que Jesus está dizendo aqui? Que Jerusalém não sabia o que era necessário para obter paz. Jerusalém não sabe o que é paz. Jerusalém não busca paz. Paz com Deus. Jerusalém nunca se harmoniza com seu Deus. Ah, Jerusalém. Em outro lugar ele vai dizer que mata os profetas e que apedreja os que foram enviados. Continuando 42.
mas isto está agora oculto aos teus olhos. Quer dizer, não havia nada de fé. Jerusalém, os judeus, a não ser em casos isolados de pessoas piedosas, Israel como nação, como povo, nunca andou de maneira reta, a não ser por algumas pessoas, aqui e ali, ao longo das épocas. Verso 43: pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão um cerco. Aqui Jesus está orando e profetizando sobre a nova destruição de Jerusalém, a segunda destruição de Jerusalém e do templo. 44: e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti, não deixarão em ti pedra sobre pedra. Mas não é isso que eu quero compartilhar sobre a questão da destruição. O que eu quero enfatizar agora está nessa segunda parte do 44. Porque não conhecestes, não reconhecestes a oportunidade da tua visitação. Da tua visitação. Irmãos, o que é visitação? O Senhor visitou Jerusalém. O Senhor visitou a Jerusalém dura, rebelde. O Senhor visitou com muitas pregações, mas pregações, vamos dizer, não, pregação é o que ele prega, deixa isso para lá. Palavras são só palavras, deixa para lá. Não, mas o Senhor também visitou com milagres. Com milagres, muitos milagres, abundância de milagres. Tá bom, vocês não acreditam no que eu falo, mas os meus atos poderosos devem trazer alguma credibilidade, mas eles não creram. Havia alguns milagres, diz a história que havia alguns milagres que os rabinos, no tempo de Jesus, eles admitiam, eram coisas deles. Eles admitiam que quando aparecesse alguém fazendo aqueles milagres, certamente seria o Messias. Um milagre seria curar um leproso. Outro milagre seria libertar alguém tomado por um demônio de surdez e mudez. E outro milagre seria curar um cego de nascença. Essas coisas não ocorriam em Israel. Então os rabinos admitiam que quando houvesse algum milagre feito por alguém, numa dessas três áreas, purificação de leproso, expulsar um demônio surdo mudo, acho que é isso, e curar um cego de nascença, então aí nós vamos identificar o Messias. Isso era coisa deles, eles nem está na Bíblia isso, eles criaram esse paradigma para eles. E não é que Jesus fez tudo isso em abundância e eles e o crucificaram? Então, irmãos, não conhecestes, não reconhecestes a oportunidade da tua visitação. Então perceba, a visitação é um momento de extrema bondade de Deus. Deus é tão bom, irmãos, que Ele nem acredita muito que a gente tem fé. Deus não confia que a gente consiga ter fé o tempo todo. Então o que Ele faz? De tempo em tempo Ele visita. Mas é possível que Ele visita e eu não veja nada. Então há um momento em que o Senhor vem e faz milagres na nossa vida. E você fica animado com o Senhor. Irmãos, esse é um momento em que você não pode deixar passar assim. Você não pode esquecer, você tem que parar naquele momento em que você se sente avivado. Não é nem questão de fé. Deus está jogando as coisas na tua cara. Às vezes até mesmo invadindo o teu coração com comoções profundas. Você chora, você grita, você se anima. Isso é visitação, irmãos.
O padrão, qual que é? É não sentir nada. É não ver nada. Mas o Senhor nos ajuda. E Ele nos visita. Visita com sentimentos profundos de arrependimento. Visita com sentimentos, muitas vezes, puramente de amor. De amor, você está lá fazendo, às vezes no teu trabalho mesmo, não é nem ambiente de oração e de reunião, às vezes andando pela rua, o Senhor te visita, os irmãos têm experimentado isso. Você fala, puxa, me vem assim, eu nem estava buscando, mas me vem uma sensibilidade interior à presença do Senhor. Isso é visitação, irmãos, aproveite esses momentos. Você não precisa de fé nessa hora, você está sentindo. Você não precisa de fé, você está vendo. Aproveita a visitação, o Senhor visita. Aproveita e ora e adora o Senhor e pede para Ele te ajudar a não retroceder, a permanecer firme na fé. O Senhor vai começar, irmãos, nos visitar intensamente, se o nosso coração estiver aberto. Acredite, porque quanto mais as coisas apertam, mais o Senhor nos visita. Mas é possível que o crente faça esse absurdo que Israel fez. O Senhor não gostava de ir a Jerusalém, não gostava, porque lá estava a liderança, lá estava a elite que se opunha a ele, e não o queria, e que procurava desde o começo matá-lo. Mas ele ia a Jerusalém pela ocasião das festas, e lá ele pregava, e lá ele fazia muitos milagres, para dizer, olha, o Messias está aqui. Vocês mesmos não decidiram que quem curasse um cego de nascença era o Messias? Então, eu estou fazendo. Nem fui eu que disse isso, é vocês que disseram. Olha aqui, um cego de nascença. Está em João 9. Curou um endemoniado surdo-mudo. E o que eles disseram? Você expulsa, mas não é pelo poder de Deus, não. Você expulsa porque você é assim com o diabo. Se é assim com o diabo, é pelo poder de Beelzebul que você faz isso. Olha que infâmia. Então, irmãos, o Senhor nos visita. E o que eu quero deixar claro é que o momento da visitação é um momento que você não precisa de fé. O Senhor fala, olha, você está sofrendo para ter fé. Eu sofro para ter fé. Vocês sofrem para ter fé? Estava fácil lá, Adriano? Estava fácil ter fé lá? Estava fácil ter fé? Nós temos dificuldade para ter fé. E o Senhor te visitou? Teve hora que o Senhor fala, a tua fé não vai te ajudar, menino. Aí o Senhor vem com uma visitação, uma consolação, um sentimento profundo. Aí você para de fazer força para crer, para ter esperança. Nem precisa mais, agora eu estou sentindo. Agora a presença do Senhor me inundou. Agora eu estou em paz. O Senhor nos visita, irmãos. E quanto mais nós pararmos diante do Senhor, mais o Senhor vai nos visitar. Os dias são duros, os dias são maus, mas o Senhor nos visita. Nos visita para fazer milagres na nossa cara. Ele visita para nos encher o coração de paz, de comoção com seu amor. Ontem, para eu encerrar, ontem eu compartilhei com os irmãos uma experiência que a Sônia contou, de que estava para vir para a reunião e sentiu uma moleza do tipo, fica. E por um momento, a gente é meio que balangado com
com aquela possibilidade. Trabalhar você vai todo dia, né? Senão perde o emprego. Mas para reunião, eu vou quando eu tenho vontade. Então nós temos essa liberdade de não vir quando dá uma moleza. Aí, nesse momento, o Senhor falou no coração dela. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 100. Ela ouviu assim no interior. Esse versículo dito claramente. Não foi assim, ouviu no ar. Não foi nos ouvidos. Ouviu no interior. Alegrei-me quando me disseram, vamos aqui. O que é isso, irmãos? Uma visitação. A carne está impedindo, o espírito reage. Puxa, vamos. Aí veio um ânimo. E ela logo foi cuidar de vir para a reunião. E na hora que ela havia vindo para a reunião, ela ouviu o Senhor falar uma segunda vez. Uma coisa peço ao Senhor. Olha os versículos. Uma coisa eu peço ao Senhor e eu buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Irmãos, isso é visitação. Você fala, puxa, o Senhor está aqui. O Senhor está aqui, Ele está falando. Precisamos oferecer ao Senhor, irmãos, um coração aberto. Peça para o Senhor te visitar. Saiba que a vida cristã é pela fé. Mas peça para o Senhor te visitar. Coloca isso de manhã diante do Senhor. Senhor, me visita hoje. Se Ele não te visitar dessa maneira, então vá vivendo pela fé. Viver pela fé, na verdade, nos garante paz. Aí no dia seguinte você pede de novo. Senhor, aparece para mim. Visita-me hoje. Estou falando, façam isso, irmãos. Eu desafio os irmãos a fazerem isso. Senhor, me visita hoje ao longo do dia. Agora eu estou pedindo pela fé, não estou sentindo nada, nem estou muito bem. Mas eu te peço, me visita durante o dia. E espera. Você vai experimentar coisas que estão acima da tua fé. O Senhor vai aparecer de uma forma ou de outra. E vai fazer você perceber claramente a presença dEle na sua vida. Amém? Aleluia. Ô Adriano, deixei meia hora para você, meu irmão. Pode vir. Eu vou orar. Senhor, continua ministrando aos nossos corações. Abençoa ainda o que eu vou compartilhar aqui com os irmãos. Nos edifica. Continua falando ao nosso coração. Nós te agradecemos, Senhor, por podermos estar aqui hoje reunidos em torno da sua mesa. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse pão, obrigado por esse cálice, obrigado pela oportunidade, pelo privilégio de podermos estar na sua presença, de podermos receber a sua visitação, de podermos nos achegar a Ti pela fé. Obrigado, Espírito Santo, pelo seu encher interior e nos conduzir a Cristo, nos conduzir ao Pai. Obrigado, Senhor. Amém. Amém. Aleluia. Amados, eu convido os irmãos para abrirem em João, no Evangelho de João, capítulo 3. Vamos ler 2 versículos.
João 3, versículo 2. Quem já achou, lê comigo. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Capítulo 13 de João também, irmãos, versículo 13. João 13, 13. Amém? Quem achou também, lê comigo. Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Amém. O tema que nós vamos considerar nessa manhã é o ensino de Cristo. E ao falarmos desse assunto, irmãos, nós estamos considerando aqui Jesus como mestre. A palavra mestre no grego é didaskalos e significa professor. Um mestre é alguém que ensina a respeito das coisas de Deus e dos deveres do homem. Eu queria ler com os irmãos, nós estamos no capítulo 16 desse livro, que fala sobre a pessoa e a obra de Cristo. Tem 36 capítulos, irmãos. Puxa, encorajo os irmãos a lerem esse livro, O Incomparável Cristo. É maravilhoso, irmãos. Amados, eu encorajo os irmãos a dedicarem tempo na palavra. A palavra, ela fortalece a nossa fé. Puxa, irmãos, isso que o irmão compartilhou aqui, da visitação do Senhor e da presença do Senhor. Logo que eu fui internado, e confesso que com muito medo, muita ansiedade, muitas incertezas, e fui pedindo o encher do Espírito Santo, o repousar do Espírito Santo na minha vida, o envolver do Espírito Santo, e fui experimentando a visitação do Senhor. Mas, irmãos, eu não tinha coragem de ligar a televisão. Os irmãos sabem que em quarto de hospital tem televisão. Eu não tinha coragem de ligar a televisão. Eu fiquei, acho que uns 3, 4 dias ali sem ligar a televisão. Havia um temor do Senhor muito grande. E esse temor me levava a considerar a presença do Senhor, de buscar o Senhor, de pedir luz, de estar aberto para tratar coisas. E uma coisa que me fortalecia, irmãos, era a palavra. Era a palavra. Para ser sincero para os irmãos, ali na condição física que eu estava, eu não tinha força para ficar ouvindo áudio, para ficar atendendo o telefone, conversando. Isso me cansava muito. Mas pegar o celular para ler a Bíblia, irmãos, isso, puxa, pelo menos umas 4 vezes no dia, isso fortalece a nossa fé. Irmãos, a palavra nos faz olhar para o Senhor, a palavra nos faz olhar para aquilo que nos traz verdadeira esperança. Leia a palavra, leia a Bíblia, leia os livros espirituais. Existem bons livros que todos os cristãos deveriam ler. Esse aqui é um deles. Tem um livro também que recentemente eu ganhei de presente da Lídia, chama Tesouros de Davi. É uma coleção de comentários sobre os Salmos. Isso é grande, são livros assim, de mais de 1000 páginas. Mas, irmãos, pelo amor de Deus, o que é aquilo? Vai lendo um pouquinho. Ah, mas é 1000 páginas, vou ler tudo isso. Não, vai lendo um pouquinho, Lê uma página um dia, 2 páginas outro dia, e o Senhor vai falar com você. O Senhor vai
vai te dar luz, vai te dar revelação, vai fortalecer a sua fé. Ah, amados, nós não podemos ficar sem isso, sem a palavra. E eu queria ler para os irmãos um poema aqui, de um autor desconhecido. Fala assim: ó Cristo, nosso Salvador, quem ensina como tu? Pois combinas a mais perfeita simpatia com inexaurível sabedoria. Gentilmente tu conduzes teus tolos e fracos discípulos, sabendo muito bem de que precisam. Como o pastor que guia o seu rebanho amado, as palavras, qual orvalho, descem ao coração e ao espírito decaído vida repassam. Tu não quebras a cana retorcida, nem forças a maturidade a flor em botão, mas doce firmemente da fonte oculta, vem tua doutrina com poder gerador. Então é um poema que fala de Jesus como mestre. Amados, como mestre, Jesus ele é inigualável. Ao longo de toda a história da humanidade, existiram homens que se destacaram como mestre, mas ninguém é igual a Jesus. Ele é o mestre dos mestres. Houve um homem chamado Sir Edward Arnold, uma autoridade em budismo, e esse homem falou o seguinte: apenas uma sentença do Sermão do Monte vale mais do que tudo que o budismo tem ensinado. Rousseau, o incrédulo, lhe disse: que doçura, que pureza no jeito de ser de Cristo, que comovente graça nas suas instruções, que sublimidade em suas declarações, que sabedoria profunda em seus discursos. Os evangelhos, eles falam de Jesus como mestre, irmãos, por 45 vezes. E ele mesmo se autodenominou como mestre. Nós lemos ali em João 13:13, quando ele disse: vocês me chamam de o mestre, de o Senhor, e vocês fazem bem, porque verdadeiramente eu o sou. Irmãos, vamos considerar um pouco a forma de ensino de Jesus. Primeiro, a forma de Jesus ensinar era dogmática. Jesus, ele era incisivo. Ele colocava as verdades de uma maneira ali certa e absoluta. Jesus, como nós vimos na semana passada, frequentemente ele dizia assim: em verdade te digo. No Antigo Testamento é muito comum nós vermos os profetas dizerem: assim diz o Senhor. Essa expressão se repete milhares de vezes. Ou a palavra do Senhor me foi dada. Mas o falar de Jesus é: eu vos digo. Em verdade eu vos digo. Em Mateus 7:29, diz que ele ensinava como quem tem autoridade. Teve uma vez também que Jesus disse assim: Moisés disse, mas eu vos digo. Irmãos, o ensino de Jesus, as palavras de Jesus, não cabem discussão, não cabem argumentos. Você pode até não concordar comigo, você pode até não concordar com ideias não bíblicas que eu tenho e que eu falo, mas se o que eu falo, se o que um irmão aqui fala é a palavra de Jesus, aceite, não argumente, não endureça o seu coração. As palavras de Jesus, elas têm autoridade. Jesus, ele era dogmático, incisivo. É interessante isso, porque isso não é adequado em nenhum outro pregador, ser dogmático, mas Jesus, ele é o mestre dos mestres. Outra característica do falar de Jesus é que era simples. Ah, irmãos, que maravilhoso. O ensino de Jesus era simples. Ele conseguia unir nos seus sermões
no seu ensino, no seu discurso, simplicidade e profundidade. Eu não sei como você se sente quando você lê o Sermão do Monte. Irmãos, eu me sinto bastante exposto. Cada vez que eu leio Mateus 5 a Mateus 7, o Sermão do Monte, aquelas palavras de Jesus parece que elas penetram no mais profundo do meu ser e revela quem eu sou, revela a minha condição. Mas embora tenha tanta profundidade o que Jesus ensinou, irmãos, a maneira dele ensinar era muito simples. Ele usava ilustrações para ajudar as pessoas a entender coisas que facilmente quem ouvia as parábolas podia reconhecer, porque fazia parte do dia a dia delas. Então ele pegava uma verdade e, para poder ensinar aquela verdade, ele usava ilustrações, ele usava parábolas. Até as pessoas mais simples eram capazes. Lógico, nós sabemos que havia um embotamento, havia um véu nos corações. Muitas vezes os próprios discípulos não entendiam os ensinos espirituais daquilo que Jesus queria dizer, mas a maneira de Jesus ensinar era muito simples e acessível. Outra característica do ensino de Jesus é que o que ele falava, irmãos, era vital. Isso significa que Jesus ele não perdia tempo falando de coisas sem importância. Você não vê Jesus perdendo tempo com especulações. Sabe aquela coisa, pode ser isso, pode ser aquilo. Jesus não perdia tempo com especulações. Você não vê Jesus perdendo tempo com teorias. Jesus não ficava discutindo isso, irmãos. Calvinismo, arminianismo, se é assim, se é assado. Você não vê Jesus falando dessas coisas, perdendo tempo com teorias. Jesus, ele não perdia tempo com coisas superficiais e triviais. Qual que era a essência? Qual que era se você olhar para o ensino de Jesus, o que é que ele se ocupava em falar? Tudo que Jesus falava, irmão, girava em torno da salvação, em um ou outro aspecto. Irmãos, como é importante o assunto da salvação. Outra coisa, Jesus ele era prático. Nenhum sermão de Jesus deixou de ter aplicação pessoal. Ele sempre fazia aplicação pessoal daquilo que ele ensinava. O ensino de Jesus também era ético. Ele ensinou que não é suficiente os homens apenas falarem coisas certas. Jesus ensinou que os homens também tinham que andar conforme as coisas certas que eles ensinam. Lembra o que ele falou dos fariseus, chamando eles de hipócritas e dizendo: façam o que eles ensinam, mas não imitem o viver deles. Não pratiquem o que eles fazem. O que eles falam é bom, mas eles não praticam o que eles falam. Então nós vemos aqui que não basta, não é suficiente apenas falar o que é certo. Irmãos, nós precisamos ter um viver. E quem é que pode nos levar a esse viver, como foi falado ontem? O Espírito Santo. Irmãos, que nós possamos pedir para o Espírito trabalhar em nós as virtudes de Cristo. Que nós possamos clamar o poder do Espírito para que possamos dar bom testemunho. Que os nossos vizinhos, que os nossos colegas de trabalho, irmãos, que os nossos parentes possam ver Cristo em nós, possam ver a luz de Deus em nós, possam ver algo de diferente em nós. Irmãos, até mesmo os irmãos da igreja, quando eles tocarem em nós, irmãos, que eles possam tocar na vida de Deus,
Que o Senhor possa nos livrar de um espírito de morte, de um espírito negativo, de um espírito crítico. Amados, que o Senhor possa nos conduzir a essa realidade espiritual. O irmão disse que o Sermão do Monte ele é o pronunciamento ético mais sublime de todos os tempos. Outra característica do ensino de Cristo é que ele era psicologicamente correto. Amados, presta atenção nisso. Jesus, ele também é o mestre da alma humana. O irmão diz aqui, eu achei interessante, que todos os psicólogos deveriam olhar para Jesus com muito respeito, porque ninguém entende a alma humana melhor do que o Senhor. O Augusto Cury, ele explora bem isso, né? Jesus como mestre das emoções. E João 2,25, Evangelho de João, diz que o Senhor sabia o que era a natureza humana. Ninguém precisava explicar para Jesus a respeito da natureza humana, porque ele conhecia. Ele também é o mestre da natureza humana. Ele pode cuidar do nosso psicológico, irmãos. E isso é algo maravilhoso. Nós estamos vivendo dias de muito estresse, de muito pânico, de muito medo. As pessoas estão ansiosas e nós não estamos imunes disso. Sabe, irmãos, a experiência que eu passei, eu acho que o pior é a parte psicológica. Até algo que ajuda na recuperação da doença aí, eu estou falando do ponto de vista médico, o que eles dizem ali, é a parte psicológica. A ansiedade, ela afeta a respiração, não é? E prejudica a recuperação do paciente, daí ele não se recupera. E então o apelo por psicológico é grande. Enquanto eu estava lá, recebi visita de psiquiatra, então eles têm essa preocupação. Enquanto eu estava lá, o SESI, né, por trabalhar lá, eles têm um grupo de apoio por conta do Covid. Então o funcionário que tem, um médico liga, e tem um nome, esqueci o nome desse ação que eles têm, mas é para cuidar principalmente dessa parte psicológica. Eu recebi ligações de um médico deles 2 vezes, enquanto estava internado, depois, para esse suporte. Mas, amados, o verdadeiro suporte para o nosso psicológico é o Espírito Santo que dá. Irmãos, eu provei isso de uma maneira tão real e tão forte. Eu já falei para os irmãos ali, logo no início, foi exatamente isso que o irmão descreveu. Por conta da tosse, você não encontra ar. E daí você não sabe, ainda tem toda aquela pressão, porque tem gente que vai para a UTI e evolui para a morte. Você fica ouvindo ali. Você não sabe o que vai acontecer com você, então você fica ali. E no meio de tudo isso, irmãos, daí eu comecei a pedir. A Lídia me ajudou, o irmão Zaga me ajudou. Puxa, eu sou grato ao Senhor. Teve um dia que eu só fiquei quieto, mal, e a Lídia foi orando por mim. Liguei o áudio e ela foi orando por mim. Irmãos, e aquilo, o Senhor foi me enchendo, foi me acalmando. O irmão Zaga também fez uma oração por mim uma vez, e isso também. E daí eu mesmo fui tendo as minhas experiências de pedir sobre mim o repousar do Espírito Santo nesses momentos de crise. E por diversas vezes, irmãos, experimentei a paz interior para me acalmar no meio da crise. Como eu falei para os irmãos, teve dia que eu chorei de alegria, e na verdade, até hoje, cada dia eu estou sentindo uma alegria muito grande, irmãos, porque a minha evolução até aqui tem sido cada dia melhor. Eu olho assim para o Senhor, e eu tenho me sentido, dia após dia, melhor. Sabe, foram muitas situações, e uma das coisas foi a insônia, né? Talvez pelo psicológico, e lá no hospital mesmo, teve um dia que, puxa, eu não conseguia dormir, irmãos, e orei ao Senhor pedindo esse envolver do Espírito,
E daí o sono veio. E em casa também, eu voltei para casa ainda com insônia. Irmãos, e foi tão especial, porque teve um dia que eu orei, e foi instantâneo. O sentimento que eu tinha logo que eu acordei, é de que eu havia sido tocado pelo Senhor, e apaguei, e acordei revigorado, e chorando, irmãos, chorando, de alegria e de gratidão ao Senhor. Essa noite foi a minha melhor noite. Eu tenho acordado bastante cedo, mas hoje o tempo de sono, e até o tempo de sono profundo, né, o relógio acaba marcando aqui, puxa vida, irmãos, tem sido cada dia melhor, e tenho experimentado isso, Senhor, cuidar do meu psicológico. Eu estou falando isso porque Jesus, Ele é o mestre da alma humana, Ele é o mestre da alma humana. Não andeis ansiosos de coisa alguma, apresenta para Ele o que te gera ansiedade. Outra experiência que a gente tem tido é com oração, irmãos. Que privilégio é a oração. Eu tenho me sentido encorajado a fazer que nem George Miller, e começar um caderninho anotando, quando pedi, quando respondi, o Senhor respondeu, porque quantas respostas o Senhor tem nos dado, de oração. Isso é algo maravilhoso. Eu queria dar um exemplo do ensino de Jesus, em Mateus 6, do 25 ao 34. Ali em Mateus 6, Jesus ele fala sobre a questão da ansiedade. E o irmão, ele chama atenção para 3 características no ensino de Jesus. E eu penso que isso é proveitoso para os pais, para os irmãos que ensinam a palavra, para os irmãos que servem com as crianças e os adolescentes. Prestem atenção nessa estrutura dos sermões de Jesus, de como Jesus ele organizava o seu ensino. Então, o primeiro ponto, são 3 coisas aqui que Jesus ele usava. Primeiro, declaração. Jesus ele sempre começava com uma declaração da verdade que ele queria ensinar. E aqui em Mateus 6, a partir do versículo 25, qual que é a declaração? O que Jesus está querendo ensinar aí? Não andeis ansiosos por vossa vida, quanto que haveis de comer e beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. É isso que Jesus quer ensinar, essa é a declaração. O irmão ele até diz, né, um advogado que sabe fazer uma boa declaração, provavelmente é o que vai ganhar a causa. Aquele que sabe apresentar para o júri qual que é a causa dele. Então, Jesus como mestre, ele deixava bem claro o que ele queria ensinar. E a verdade que ele queria ensinar aqui era essa: não andem ansiosos quanto à vossa vida, quanto ao que vai comer e beber, quanto ao que vai vestir, não andem ansiosos. Daí, num segundo momento, o que Jesus fazia? Ele usava ilustrações, para lançar luz à verdade que ele queria ensinar. Nessa porção mesmo, que tipo de ilustração ele usa? As aves dos céus. Ele vai falar também da estatura. Você não vai mudar seu tamanho, você não vai aumentar o seu tempo de vida, sua ansiedade não vai mudar nada. Amados, a nossa vida está determinada pelo Senhor. O tempo da nossa vida está determinado para o Senhor. Quanto ao Juninho, nós oramos, nós pedimos, mas Deus quis levá-lo ele agora. Amém. Deus é soberano e a vontade de Deus é perfeita. Um dia nós vamos entender tudo, o Senhor vai enxugar toda lágrima, mas o tempo é do Senhor. O Senhor quis ainda me dar mais um tempo. Estou buscando o Senhor para saber o que Ele quer de mim, mas Ele me deu mais tempo. Ainda não quis me levar agora. O irmão Zaga também, o Senhor deu mais tempo. Então, o Senhor, Ele faz isso.
ele dá ilustrações. Ele fala da ave, ele fala da estatura e ele fala do que também? Dos lírios. Quando ele vai falar das vestes, né? Olha os lírios. Irmãos, quando a gente for ensinar os nossos filhos, a gente precisa ensinar a verdade, mas pedir para o Senhor também sabedoria para isso, para poder usar ilustrações para ajudar eles a entenderem aquela verdade que nós queremos ensinar. E por último, Jesus, ele aplica. Ele sempre aplica. Ele nunca deixou um sermão sem aplicação. Ele aplicava o que ele ensinava ao coração e à consciência dos ouvintes. Por exemplo, aqui ele vai dizer daí: não valeis vós muito mais do que as aves dos céus? Para o Pai, você tem muito mais valor do que os lírios dos campos. Que maravilhoso. Ele traz para o ouvinte, ele fala você, vocês. Isso é aplicação. Para terminar, irmãos, para terminar agora, vamos considerar aqui o principal do ensino de Jesus, o assunto. Irmãos, prestem atenção no assunto de Jesus. Irmãos, quais têm sido os nossos assuntos? Quando nós abrimos a boca, é para falar de quê? Quando nós nos ajuntamos para conversar ou nos encontramos, qual que tem sido o assunto? Do que nós falamos? É importante a gente olhar para os evangelhos e prestar atenção. Quais eram os assuntos de Jesus, sobre o que ele falava? Primeiramente, o assunto de Jesus era o reino de Deus. Ele mencionou, existem ao longo dos evangelhos 78 menções do reino de Deus. E Jesus falou do reino de Deus, presta atenção nisso, em 30 ocasiões diferentes. Ele falava do reino de Deus. Outro assunto que é frequente, principalmente no Evangelho de João, quando ele abria a boca, era para falar da vida eterna. Irmãos, como eu falei, Jesus não perdia tempo. Ele falava do que é permanente e do que é eterno. A gente poderia aqui falar vários exemplos, mas só para os irmãos verem, né? João 6,40, por favor. Abram lá, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 40. Diante de tudo que aconteceu com o Juninho, e, irmãos, puxa, a gente precisa ter em mente esse versículo. Como o irmão também nos encorajou, nos exortou nessa manhã, nós não devemos ter medo da morte, irmãos. E o que nos traz essa segurança? É a palavra do Senhor. Amém. João 6,40. Amém? Vamos ler juntos? De fato, a vontade que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Os irmãos creem nisso? Você crê nisso? Versículo 47. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Aleluia, você creu? Então você tem a vida eterna. Puxa, irmãos, que maravilhoso. Você tem um carro do ano? Você tem uma casa de 1 milhão? Mas você tem a vida eterna. E daí? Você não tem um carro do ano, você não tem uma casa de 1 milhão, mas você tem a vida eterna. Você trocaria a sua vida eterna por um carro do ano e uma casa? Ou você está preferindo uma casa de 1 milhão? Puxa vida. Amém. Amém. É verdade. Aleluia. Aleluia.
Amém. Irmãos, eu já estou terminando, só vou mencionar, Jesus também, ele falava com frequência, não vou mostrar exemplos, mas sobre o pecado e a justiça. Irmãos, Jesus, ele expunha o pecado. Sabe, irmãos, esses dias eu li um livro sobre o pleno, Por que tarda o pleno avivamento, do irmão Leonard Ravenhill. E o irmão, ele falava desse assunto, isso que o irmão Zaga tem feito nas reuniões, de nos ajudar a orar e dizer temas, sabe? Tem um capítulo que ele faz isso na prática do autoexame, vai falando, vai citando alguns pecados, vai pedindo para ir considerando diante do Senhor, sabe? E fala da importância disso, de a gente considerar os pecados. Às vezes os nossos filhos mesmo, fica tratando os filhos, a gente mesmo faz isso como pais. Ah, meu filho é bom, meu filho é um menino obediente, é uma menina obediente, não me dá trabalho. Cuidado, seu filho é um pecador. A minha filha, irmão, a Giovana, ela é uma pecadora, é uma grande pecadora. Giovana tem tido vários episódios de responder para mim e para Lídia, de desobedecer. Tem acontecido isso? Tem ou não tem acontecido, Giovana? Tem feito isso ou não? Tem sido chamada a atenção por isso? Irmãos, outro dia a gente foi comer, a Lídia fez um caldo, e daí ela não gosta muito de caldo, sabe? E daí ficou com uma conversinha mole, eu não gosto de caldo porque a colher não dá para pegar o caldo. Irmãos, eu não, assim, tomado por esse espírito, né, de ver a necessidade de acusar o pecado para perceber que precisa de salvação, eu chamei ela de mentirosa, isso é por causa da sua indisposição, da sua pouca vontade, má vontade para comer essa comida, e é pecado você desprezar essa comida, dá para pegar sim, é mentira isso, e é pecado que você está fazendo. Irmãos, precisamos chamar o pecado de pecado. Estou lendo Isaías e tem um versículo lá nos primeiros capítulos que o Senhor está corrigindo o povo por querer chamar o bem de mal e o mal de bem. Não, irmãos, pecado é pecado, e a gente precisa tratar diante do Senhor. Outro assunto de Jesus era a morte e ressurreição. Jesus, ele falava constantemente da sua morte e ressurreição, nós estamos considerando isso aqui. Outro assunto de Jesus frequente era o Pai. Outro assunto que se tornou frequente também no ministério de Jesus, à medida que ele anuncia a sua partida, é o Espírito Santo. Outro assunto que também era frequente nas conversas de Jesus, era a vida por vir. Ele falava da vida por vir. Para terminar, eu quero só ler um versículo com os irmãos, eu convido os irmãos já para se colocarem de pé, daí a gente vai partir o pão. Mas abram comigo, irmãos, esse versículo, João 14, até enquanto eu estava ali ainda internado, foi um versículo que o Senhor ministrou ao meu coração de uma maneira muito doce. João 14, versículo 21, que promessa maravilhosa. Vamos ler juntos, o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21, amém? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aleluia. Nós estamos considerando aqui os ensinos de Jesus, e aqui Jesus disse que aquele que guarda os seus mandamentos, aquele que tem e guarda, isso envolve, irmãos, um coração que acolhe as palavras do Senhor, não é um coração endurecido, é um coração que atenta para os ensinos de Jesus, é um coração de alguém que vai diante do Senhor para orar aquilo que ouve, aquilo que lê, e para pedir para o Senhor ajudar a praticar. Irmãos, e aquele que guarda, esse é o que ama o Senhor. Não basta apenas dizer eu amo o Senhor,
mas não guarda o que ele ensinou. E esse que ama o Senhor e que guarda, olha que promessa maravilhosa, tem 3 coisas aqui. Primeiro, esse que me ama, será amado por meu Pai. O Pai vai amar. Segundo, eu também o amarei. Vai provar o amor do Senhor. E terceiro, me manifestarei a Ele. Irmãos, esse se manifestar significa a presença manifesta do Senhor. Significa Ele tornar-se visível, mostrar-se, aparecer, tornar-se conhecido. Louvado seja o Senhor. Isso significa visitação. Amém? Vamos orar então, vamos nos achegar. Amém. Amém. Senhor, nós te damos graças, Senhor, pelo seu grande amor. Pai, nós estamos aqui nessa manhã, por causa do seu grande amor. Obrigado, Pai, por ter nos amado de tal maneira, de maneira que o Senhor não poupou seu Filho unigênito. Obrigado, Senhor Jesus, pela sua morte substitutiva, sua morte vicária. O Senhor morreu em meu lugar. O Senhor morreu no nosso lugar. Experimentou o castigo para que nós pudéssemos hoje experimentar a sua paz. Graças te damos, Senhor, porque pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O Senhor foi moído por causa das nossas iniquidades, por causa das nossas transgressões, e como uma ovelha muda foi levada ao matadouro. Senhor Jesus, nós te louvamos, porque se o Senhor clamasse ali ao Pai, 12 legiões de anjos viriam te salvar, e viriam por fim a tudo que estava acontecendo. Mas aleluia, que o Senhor não hesitou, o Senhor não recuou. Aleluia, porque o Senhor orou ao Pai: Pai, seja feita a tua vontade. Ó Senhor Jesus, nós te adoramos, porque o Senhor fez a vontade do Pai, e a vontade do Pai era a nossa salvação. Aleluia, porque a vontade do Pai era a nossa redenção, era a nossa reconciliação, era nos dar vida e vida em abundância. Aleluia, Senhor, porque o desejo do seu coração é dividir a sua glória conosco. Aleluia, Senhor Jesus, porque o seu desejo é que nós possamos estar onde o Senhor está. Aleluia, porque hoje nós podemos desfrutar do amor do Pai, podemos desfrutar da presença de Deus, podemos desfrutar do encher do Espírito Santo, podemos experimentar a sua visitação. Ó Senhor, aleluia, porque até mesmo no dia da nossa angústia, nós podemos invocar o nome do Senhor, e o Senhor na sua bondade nos ouve. Ó Senhor, nós te adoramos, Senhor. Senhor Jesus, nós também te adoramos pelo Senhor ser o nosso mestre. Obrigado, Senhor. Nós, como discípulos, como alunos, queremos nessa manhã uma vez mais nos esvaziarmos. Queremos, Senhor, nos dispormos a aprender com o Senhor. Livra-nos, Senhor, de todo tipo de orgulho espiritual. Livra-nos de achar que já sabemos das coisas, que não temos nada para aprender. Senhor, livra-nos do orgulho de Laodiceia, Senhor, que pode ser até mesmo uma profecia da condição da igreja no fim dos tempos. Livra-nos, Senhor, do orgulho de Laodiceia. Livra-nos, Senhor, da mornidão espiritual, de causar repulsa em Ti. Ah, Senhor, que o Senhor possa fazer o nosso coração queimar novamente de amor pelo Senhor. Senhor, reaviva o dom de Deus que existe em nós. Ó Senhor, o Senhor não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação, de sobriedade. Aleluia, Senhor. Aleluia.
Amém. 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 É verdade. É verdade. É verdade. Amém. 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 É verdade. Amém. Perdoa. Amém. 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 É verdade. Amém. É verdade. Amém. Amém. É verdade. Sim. Amém. 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 Vamos partir? Prometeu-lhe Jesus, ó que amor, sem paz ouviram, linda promessa. O amor de Deus tão rico e puro, ninguém o pode explicar. Jamais tem fim, é bem seguro, pra sempre eu hei de passar, você nos todos a morrer, e traz os homens a clamar, ó venha o monte nos cobrir, porém o amor de Deus perdura, mesmo em tristeza e dor, e
louvar. Se fosse tinta todo o mar, os céus infinitos, os papéis, as penas fosse todas rio, e os homens escrivães fiéis, nem mesmo assim o amor seria escrito em todo o cor. Ó deslumbrante maravilha, é esse eterno amor. O amor de Deus tão rico e puro, ninguém o pode explicar. Jamais sem fim, é bem seguro, pra sempre eu hei de louvar. O amor de Deus tão rico e puro, ninguém o pode explicar. Jamais sem fim, é bem seguro, pra sempre eu hei de louvar. O amor de Deus é singular, ninguém jamais pode explicar. É bem mais alto que os céus e mais profundo que o mar. A nossos pais que transgrediram, Deus prometeu-lhes Jesus. Ó que amor sem par ouviram, linda promessa da cruz. O amor de Deus tão rico e puro, ninguém o pode explicar. Jamais sem fim, é bem seguro, pra sempre eu hei de louvar. E quando o tempo se passar, os reinos todos vão ruir, ingratos homens vão clamar: ó venha o monte nos cobrir. E o amor de Deus perdura, mesmo em tristeza e dor, e vida eterna bem segura, tenho que ter o amor. O amor de Deus tão rico e puro, ninguém o pode explicar. Jamais tem fim, é bem seguro, pra sempre eu hei de louvar. Se fosse tinta todo o mar, os céus infinitos, os papéis, as penas fosse todas tinham, e os homens escrivães fiéis, nem mesmo assim o amor seria escrito em todo o fulgor. Ó deslumbrante maravilha, é esse eterno amor. O amor de Deus tão rico e puro, ninguém o pode explicar. Jamais tem fim, é bem
cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Graças ao Senhor, ontem nós tivemos a experiência de pregar o Evangelho, e ali no grupo de WhatsApp a gente teve um pouco de comunhão, um testemunho de como foi. Ontem foi até um pouco tumultuado, porque durante o momento até chegou a notícia a respeito do Juninho, e tudo foi muito simples, mas foi muito bom. O Senhor nos direcionou a ir para bairros. Nosso sentimento era aquele: o Senhor está nos chamando, assim como chamou Filipe, mas o Senhor também sabia do eunuco no deserto. O Senhor estava trabalhando em nós, mas também estava separando aquelas mulheres ali em Filipos, na beira do rio. O Senhor estava chamando Pedro, mas o Espírito do Senhor também estava agindo na vida de Cornélio. E o nosso desejo é: Senhor, nos manda até essas pessoas que o Senhor deseja alcançar. E a nossa oração nesses dias todos tem sido clamar ao Senhor pela salvação dos perdidos. E foi muito simples, a gente saiu com um panfleto para entregar para as pessoas, olhando nos olhos das pessoas, dizendo: Deus te ama, Jesus te ama, uma palavra de Jesus para você. Ah, irmãos, mas o Senhor nos deu experiências. Quem sabe numa outra oportunidade os irmãos podem dar testemunho, mas eu vou contar a minha, uma rapidinha, né? Eu e a Lídia e a Giovana, a gente foi lá para o Novo Wenzil. Teve um dia que, saindo já do hospital, já tinha ficado 6 dias no hospital, uns 4 dias em casa, só vendo parede. Daí, vamos sair dar uma esparecida. Daí a gente decidiu pegar aquela pista ali em direção ao Bom Sucesso, né? Tem natureza, tal, árvore. Daí, andando de carro, enquanto a gente passava por ali, né? Bom Sucesso, Novo Wenzil, olhando ali para o Novo Wenzil, o Senhor já, colocou um sentimento muito forte ali, de pregar o Evangelho naquele bairro. E a gente concluiu que era o Senhor nos dirigindo para ir para lá. Cada grupo foi para um bairro diferente e a gente foi para lá. E cada grupo também os irmãos estiveram orando para considerar onde o Senhor queria mandar. E quando a gente chegou lá no Novo Wenzil, a gente sentiu de gastar um tempo com um carro orando pelo bairro. Então nós intercedemos ali pela salvação das pessoas, amarramos os demônios ali, clamamos ao Senhor para libertar as pessoas das drogas, da prostituição. Fomos orando ali, por aquele bairro. E num determinado momento que a gente já estava pensando em parar o carro, a gente passando, daí um rapaz trabalhou com o Márcio, fez serviço lá em casa, gritou: "Ô Adriano!" Passando com o carro, ele gritou. Daí a gente sentiu de começar por ele ali. A gente deu volta no quarteirão, procuramos ele de novo, e fomos conversar com ele. E daí na conversa explicamos o que a gente foi fazer ali. Ele estava com a esposa, e ele falou da experiência dele já com o Senhor, tal, mas daí a gente falou para eles a respeito da certeza da salvação, da vida eterna, se eles queriam fazer, se já tinham feito uma oração assim, se queriam fazer, e ele e a esposa oraram junto. Glória a Deus por isso. Irmãos, a nossa certeza, pela conversa que teve, pela presença do Senhor, era eles. O tempo todo ali, ele mora naquele bairro, então era eles que o Senhor queria alcançar. Graças ao Senhor, cada grupo que saiu também tiveram as suas experiências parecidas. Louvado seja o Senhor. Que o Senhor possa nos despertar, continuando dando para a igreja e para cada um individualmente no nosso viver diário, irmãos, a prática de pregar o Evangelho. Quando fala lá ide pregai, na verdade no original é indo pregai. Esse indo significa no viver diário, no dia a dia, enquanto você está indo, prega o Evangelho. Que possamos estar orando pela salvação dos perdidos, e quanto a essa reunião de domingo à noite, nós encorajamos os irmãos a convidarem. Temos orado por isso e o Senhor tem nos ouvido. Amém? Amados, vai haver velório do Juninho, e daí a Meire ligou, mandou
informações para a irmã Sônia, e o velório vai ser lá no Palmeiras, meio-dia às 3h. Só para tranquilizar os irmãos, a própria funerária é que vai conduzir, e em situações especiais. Então vai ter lá um rodízio de pessoas que podem entrar. A família já teve o tempo, então tem até familiar que está com Covid, mas quem for lá não vai ter contato com eles, porque eles já tiveram o tempo deles e também estão lá em lugar especial, tal. Então, só para tranquilizar, quem quiser ir, a irmã até falou, né, puxa, os irmãos não precisam se sentir nessa situação, até é obrigado a ir lá. Os irmãos, ela disse isso, né? E então, quem quiser ir, só saibam que vai ser nessas condições especiais, no Palmeiras, da meio-dia às 3h, tá bom? Vamos orar então, para o Senhor nos despedir? Pai, nós te damos graças, Senhor, por tudo, pelas reuniões desse final de semana. Obrigado, Senhor, pelo seu falar. Nós queremos continuar intercedendo por essa nação, Senhor. Queremos continuar clamando ao Senhor por esse país. Nós cremos, Senhor, que Tu és o soberano dos reis da terra. Nós intercedemos, Senhor, pelo nosso presidente. Nós intercedemos por aqueles que estão revestidos de autoridade, para que o Senhor possa visitá-los e encher o coração deles do temor do Senhor. Espírito Santo, esteja visitando as autoridades desse país, tanto para a salvação, quanto para infundir neles a consciência de que o Senhor é quem manda, de o Senhor é quem governa esse país. Traz juízo, Senhor. Nós, como a Tua igreja, oramos para que os perversos não prevaleçam, para que aqueles que, Senhor, são corruptos, para aqueles que, Senhor, governam segundo os seus próprios interesses, nós oramos, Senhor, para que os seus planos se frustrem e não prevaleçam. Pai, nós oramos para que a sua vontade seja feita nesse país. Oramos para que o Evangelho seja prevalecente. Oramos para que o Senhor continue nos dando liberdade de culto, para estarmos nas reuniões. Ó Senhor, nós clamamos ao Senhor, para que o Senhor possa ter misericórdia dessa nação. Leva, Senhor, as pessoas ao arrependimento. Senhor, toda sorte de pecado que sobe até as suas narinas e que te causa indignação em relação a esse país, a idolatria dessa nação, até mesmo a superficialidade da fé dos cristãos, Senhor, perdoa. Ó Senhor, e nos conduz a uma nova realidade. Pai, nós te pedimos essas coisas em nome de Jesus. Também nos despeça em paz e nos leve em segurança para as nossas casas. Amém.